Deixa eu já iniciar aqui a compartilhamento, né? Instalações do CEP. E já teve uma aula. Já deixei já pronto aqui. Então, pessoal, aqui, ó, a gente já falou sobre Smart Grid, né? Foi na aula passada. O pessoal já começou as entregas. Se não me engano, eu já corrigi 2 fóruns. A primeira atividade também já teve pessoal que mandou. Provavelmente, nessa terceira aula, eu já vou falar já das atividades aqui. Elas são um pouquinho mais complexas, né? Daí, na primeira versão da turma, ó, não tinha. Deixa eu falar logo dessa parte aqui, ó. Nessa aba aqui, biblioteca, porque antigamente, né? Não sei se perceberam, mas antigamente as aulas ficavam na aba biblioteca, né? Não havia essa aba de videoaula, né? Então, nesse modelo novo aqui de sala, né? Aumentou uma aba a mais. Nessa aba, a gente, né, coloca o monitor e o Kim, ele coloca as aulas gravadas, né? E na biblioteca, nós colocamos materiais complementares. Então, a gente, aqui na biblioteca, aqui, a gente tem a NTC 06, que fala de estruturas de média tensão nua, que é cabos nus, né? E a NTD 17, ela falam de redes compactas, são as redes protegidas. Então, esse é um material complementar, né? Para vocês entenderem. A atividade um aqui, ó, principalmente ela, vocês vão precisar desse vídeo aqui, ó, do passeio virtual. E esses outros vídeos aqui, ó, esses 3 aqui, ó, vão te ajudar também na primeira atividade. A primeira atividade, vocês vão ter que fazer uma reenergização, que é esse processo aqui, ó. Reenergização dessa subestação aqui, ó, virtual aqui. Então já estou falando logo aqui, né? Já estou aproveitando que na aba biblioteca fica o passeio virtual e esses 3 vídeos aqui que mostram como que é o procedimento, né? Porque aí vai ter um formulário, ó, tanto na atividade 1, na atividade 2, na 1 da SAP 1, né? A 1 e a 2 da SAP 2, tem um formulário lá que é um passo a passo, que aí depois eu vou explicar para vocês que ele é um POP, é um procedimento operacional padrão, que algumas concessionárias mudou o nome, né? Chama hoje de instrução técnica, mas basicamente é a mesma coisa. É o passo que você faz, o risco envolvido naquele passo e como que você vai controlar o risco. Aí a gente vai falar isso nas outras aulas lá. Mas já estou avisando para vocês, ó, que no biblioteca tem esse material complementar. Esse daqui foi de um workshop, né, sobre o Sistema Interligado Nacional. Ele é importante, né, também para a vida profissional de vocês, mas o mais importante que vai ajudar vocês a fazer as tarefas o mais rápido possível são esses 4 primeiros aqui, ó, o passeio virtual, principalmente na primeira tarefa, e o método de reenergização. Os passo a passos aqui que o professor Ângelo fizer, né, é o que vocês vão colocar no relatório da atividade 1. Mas hoje vamos falar da atividade 2 aqui, ó. Já peguei até um exemplo aqui, né, do que vocês colocariam lá nessa apresentação. Então, o fórum 1 foi basicamente o quê? Só refrescando a memória aqui. Vocês vêm aqui em comunicação, né? Vem aqui em fórum de discussão. Olha, ó, Juan, Raniel já postou, né? Vem aqui e coloque em postar. Eu no meu aqui, o meu não está aparecendo postar, pessoal, que deu um probleminha aqui na página, tá bom? Por isso que eu tava mais o Kim fazendo o teste aqui, ó. Aí vocês vêm aqui, coloca postar, né? Eu, como deu problema aqui na minha página, né? Mas para vocês, eu acredito que não esteja dando problema, não. Aproveitando, Raniel, que você está
Você está no celular ou você está no computador? Tô no notebook. Então, tem como você entrar no fórum, ou no fórum 1 ou no fórum 2. Bom, no fórum 1 você já postou, né? Sim, Tem como. eu tô no notebook, só que cortou a ligação. Ah, sim. Entra no fórum 2 aí, rapidão. É porque no meu não aparece postar, porque deu um problema aqui, mas eu acredito que já até segunda-feira já, Uhum. já solucionou esse problema aqui. Eu vou sair da Aí, página aqui um pouquinho. aqui, ó, apareceu aqui no meu, aqui, ó, responder, né? Então, no Uhum. fórum 1, você vem aqui e responde, né? Já no Sim. fórum 2, né, até você pode responder essas perguntas aqui. Só que existe uma tarefa para você fazer aqui, ó. O que que é o fórum 2 aqui, ó? Antes mesmo, deixa eu até fazer a pastinha que eu sempre faço aqui, ó, atividades. Tá vendo que aqui embaixo de Fórum 2, ó, tem uma pastinha aqui, ó, chamada Roteiro para Elaboração do Fórum 2, né? Então você Sim. vem aqui, né, e baixa o único arquivo que está nela aqui, que é esse roteiro. Para cada tipo de energia tem que fazer como Não, é que fala? você vai escolher uma, já que eu Ah, vai escolher um. explico isso. Aqui, ó, já Beleza. vou pôr o roteiro dentro da nossa página aqui, deixa eu apagar para não dar problema. É tanta coisa que eu baixo todo dia, aí Mas é bom vai. mesmo. Eu baixo também muita coisa, porque eu faço parte da elétrica e refrigeração, né? Aí Eita, eu, os arquivos, depois que eu tô meio com dúvida ali, eu sento para estudar um pouquinho, que são muitas é, dúvidas, né? não, eu apago aqui, porque senão. É por isso que eu faço essa pastinha aqui, ó. Cada turma que eu abro aqui, né? Já fiz atividade um, beleza. Então, nessa pasta aqui tem o roteiro para realização da atividade 2. Agora vamos, ou do Fórum 2, que fica aqui na aba Comunicação. Então, ó, no Fórum 2, basicamente é o que, ó, com base no estudo realizado no livro didático, né, lá que tem o acesso do SCORE, né, e tem do livro didático, aí, contendo informações sobre determinados tipos de geração, né, ou seja, de criação de energia. Tem a eólica, opção solar, hidráulica, térmica, biomassa, né? Nuclear, maré motriz. Essa maré motriz ela é interessante, né? Tem até uma aqui, ó. Vou diminuir nas abas, que aí, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, maré motriz, Belames. Acho que é isso mesmo. Essa mesmo. Você já viu esse tipo aqui de geração de energia? Esse aqui, ó, tem até um vídeo que tem na internet. Essa imagem aqui é do vídeo. Eles têm um arranjo aqui hidráulico. Daí eles pegam aqui, ó. Essa daqui é a unidade geradora de energia, tá vendo? Ó, parece uma serpente aqui, ó. Eles chamam Muito até de interessante. eles chamam até de serpente marinha. Daí, ó, esses motores, eles ficam nessas seções menores aqui, ó. Aí você tem um arranjo aqui que tem, ele é uma mistura de motor hidráulico, né? Você tem os pistões aqui de hidráulico com elétrico. Daí o movimento aqui das ondas aqui, ó, que sempre está elevando, abaixando aqui, né? Aí eles colocam tipo assim acho que dá mais ou menos uns 20 quilômetros. Se eu não me engano é nessa média aqui. O que eu conheço é ali de Portugal. Aí eles colocam essa fazenda aqui, ó, a uns 20 quilômetros mais ou menos, e um cabo submarino aqui. Aí o movimento das ondas
faz com que o fluido hidráulico gire a turbina aqui. Aí a turbina, né, com o fluido hidráulico, né, girando, eles usam até uma turbina, uma hélice especial. O pessoal da mecânica conhece ela bastante. Ela é utilizada também na maré motriz, naquelas que ficam bem na encosta. É um tipo de turbina de hélice que, independente se o ar ele está vindo, né, de frente para ela ou de trás dela aqui, a pá dela é desenhada de um jeito que eu posso ter fluxo vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ela vai girar num sentido só. Ela Tipo, entra como energia limpa? Ela tem algum tipo de poluição, essa sim, como energia maremoto? limpa, o impacto ambiental é pouco, viu? Assim, o impacto maior seria o quê? Seria o espaço que você utiliza aqui, né? Mas como é no mar, né? Aí daí eu tenho um cabo submarino, ele é tipo um cabo PP mesmo. Aí todos o que você precisa, né? Os condutores, aí eles ficam em um tronco só, que eles chamam de umbilical. Aí vai saindo desse umbilical aqui, ó, indo para, aí vai para a costa aqui, né? Quando chega na costa, você tem uma espécie de uma subestação, né? Com um transformador lá. Mas o impacto é bem pequeno. Sei Ela que gera corrente contínua, ou que nem as placas solar, ou ela é corrente alternada? Mas eu não me lembro se é. Eu sei que ela gira no mesmo sentido, acredito que seja alternada, acredito. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja alternada aqui. Mas enfim, essa assim, é a mais, assim, a mais inusitada, até quando eu fiz a especialização, né, na parte de sistema elétrico de potência, né? Aí uma das matérias da especialização era a de energias alternativas. Daí a gente explorou muitas assim que você pensa assim, não, essa foi como se diz, a mais inusitada que eu encontrei. Enfim, então com essa base aqui, né, de várias fontes de geração de energia, você vai elaborar um estudo aqui, ó, um slide elaborado deve atender a seguintes requisitos. O que, na forma de perguntas, né? O que é essa energia pesquisada, né? É eólica, é solar, é hidráulica, beleza. Você vai ter que responder também essa outra pergunta. Como é possível gerar energia através desse tipo de geração? Então, você vai escolher uma, não vai fazer a apresentação de todas, né? Você vai escolher uma delas, né? Por isso que eu coloquei um exemplo aqui, né? E aí você vai discorrer esses assuntos aqui, ó. Inserir imagens que representam o processo de geração de energia do tipo pesquisado. Quais os materiais, componentes, instrumentos, ferramentas, equipamentos são utilizados nesse tipo, né, de geração que você escolheu, né? Então, eu vou tentar dar uma ideia aqui, mas antes disso, aí você pensa assim, mas por que que eu vou escolher? Deixa eu só acessar aqui uma dica que eu vou passar para vocês. Você pensa, bom, eu vou fazer essa pesquisa, né? Porque dentro de um quadro pedagógico, né? Essa pesquisa é para forçar eu a estudar, de certa forma, né? Dentro aí da pedagogia, né? Quando o professor pede para a gente fazer uma pesquisa, né? Lá em 1900 e Guaraná de rolha, né? Eu morria de raiva quando eu tava na escola, né? Morria de raiva quando o professor pedia para fazer pesquisa. Aí a gente pegava e ficava falando, não, é porque esse professor tá morrendo de preguiça, aí quer que a gente faz pesquisa aí, mas nem vai ler essa bagaça, né? Mas assim, a verdade, né, que o processo pedagógico aí, né, eles pedem para você fazer pesquisa justamente, né, para forçar você a ler sobre determinado assunto, né? E a abrir o seu leque de opções, igual esse da maré motriz de Pelames, né?
Eu mesmo, né, eu só conheci quando eu estava fazendo a especialização. Deixa Pra eu falar a colocar no... verdade mesmo, eu só aprendo desse jeito. Eu só aprendi desse jeito. Eu copiava, Então, mais fácil. até mesmo no exercício da gente copiar, né, Uhum. a gente acaba, né, assimilando, né, E que é hoje em dia uma ficou mais grande fácil também. diferença, né? Não, e hoje está muito mais fácil. Porque, assim, há uma grande diferença entre no início, eu confesso que eu decorava e eu tinha uma memória muito boa. Acho que é por causa da idade também, né? A gente já chega nos 15 anos, né? E vai ficando já, a memória já vai falhando, né? A memória vai virando memória RAM, né? Você dormiu, você esquece tudo. Então, assim, é um processo de aprender a aprender. Antigamente, o professor pedia para você ir lá naquela biblioteca Barça, né? Não sei se você já ouviu falar dessa biblioteca, né? Eram uns livros, assim, mais ou menos dessa grossura. E eu lembro que eu tinha um colega, ele era, assim, mais abastado. E na casa dele, o pai dele, se não me engano, acho que o pai dele era engenheiro ambiental, engenheiro de produtos, uma coisa assim. Eu nem sabia na época o que que era engenheiro. E aí ele tinha uma biblioteca pessoal na casa dele. Ele tinha uma sala de visita, vamos dizer assim, né, que só tem um sofá, uma sala de TV e ele tinha uma sala de para ele ler lá os estudos. E era um monte e era na sala inteira assim, estante e 1 quilo de livro. Aí sempre a gente ia nessa biblioteca Barça e a gente, né, fazia nossas pesquisas. Que eu Uma coisa interessante aqui, ó. Por exemplo, vou pôr ela de lado aqui, que já que a gente vem. Ok, professor, entendi que tem um roteiro, entendi que eu vou fazer a pesquisa de um tipo de energia, por exemplo, a eólica, né? E vou, no meio dessa pesquisa, eu vou responder essas 4 perguntas aqui, né? Aí, poste neste fórum, ou PowerPoint, ou Word. Então, você pode até escolher, né? Fazer a pesquisa, você vai gerar um arquivo Word, ou então uma apresentação em PowerPoint. O exemplo que eu tenho aqui para mostrar para vocês é em PowerPoint aqui. Então, vamos no roteiro aqui. Deixa eu abrir o nosso roteiro. Eu ia até fazer em PowerPoint, mas meu computador tá travando e só abre o Word só. Ah, não, então Eu, Então já eu, tem eu essa preferia o opção. PowerPoint. Eu confesso que nas primeiras vezes que eu ministrei essa matéria, eu nem tinha percebido. Eu, para mim, era só em PowerPoint. Aí nas primeiras vezes depois que eu fui ver, né, que eu fui ministrando essa matéria, eu falei, gente, pode ser em Word também, né? Então, você tem essas duas opções. O que eu vou mostrar aqui, esse aqui é o fórum, é o roteiro, né, que vocês baixaram. Vocês vão baixar lá na Vou pegar um exemplinho aqui, ó. Até esse exemplo ele não está em conformidade. Daí vocês vão entender o que que é a conformidade, né? Por que que é importante a gente seguir pré-requisitos, né? Então, beleza. Vocês vão responder as 4 perguntas, né? Vai pegar um tipo de energia, né? No caso aqui eu peguei a aleatória aqui, energia geotérmica aqui. Então, ó, tá vendo que ó, tá falando slide 1, slide 2, 3, até slide 8. Então, se você for fazer, é óbvio que se você for fazer em Word, por exemplo, a capa aqui, ela estaria na primeira página, né? Então é assim que eu imagino, né? Ó, slide 1. Então você tem que seguir esse roteiro aqui. Vocês vão ver o porquê que é importante isso. Slide 1, você vai inserir um título, né? Um subtítulo, caso tenha, né? O nome do autor, né? Você vai colocar o seu nome aqui, né? Você que fez a pesquisa, né?
Beleza, ó a padronização do slide 1. Utiliza um tema de slide na cor clara, né? Eu já errei aqui, ó, já coloquei um slide, um verdão aqui, verde Goiás aqui, né? Podia até ser um verde, né? Mas é um verde claro. É logotipo da empresa, né? Se for a empresa, como assim? Por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela tem um canal no YouTube, né? Vou até Ela tem um canal no YouTube. Eu não sei, Daniel, se você acompanha, mas eu tenho esse hábito de acompanhar. Eu trabalho fazendo configuração de inversores de frequência, né? Eu fico na parte mesmo de teste, né? Tem um pessoal que fica lá na parte de vendas, né? E eu fico fazendo os testes aí. A gente utiliza, por exemplo, aquele da WEG lá, o Solar Drive. E daí enquanto a gente está lá trabalhando, fazendo, a gente tem por costume deixar aqui no site aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica. E se você assistir algumas dessas reuniões aqui, né? Algumas reuniões são para dizer que o fulano de tal, ele vai entrar de férias, daí vai escolher uma outra mesa diretora, né? Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, basicamente, ela faz o quê? Ela faz, por exemplo, eu tenho uma linha de transmissão que vai, sei lá, do Tocantins até no extremo lá do Nordeste, né? Numa cidade, vamos supor, Recife. Ah, então eu tenho essa linha de transmissão que vai do Tocantins até o Recife. Inclusive, provavelmente, ou eu tenho um- uma, uma geradora de energia, vamos supor que eu tenho uma termoelétrica lá no Tocantins, e essa termoelétrica ela fornece energia lá para o Nordeste, lá para o Recife, né? Então, sempre eu vou ter, né, uma hidrelétrica, né, uma PCH, eu vou ter uma termoelétrica, eu vou ter usinas solares, né, fazendas solares, que o pessoal chama, a eólica também, o pessoal costuma chamar de fazenda eólica. Então, eu vou ter um tipo de fornecimento, ou nuclear, né, vou ter um tipo de fornecimento de energia. Esse fornecimento de energia, eu tenho linha de transmissões, né? E essa linha de transmissão, sempre ela vai fornecer para um local, ou às vezes ela pode também correr no país inteiro, né? Essa linha de transmissão. Ah, e daí, professor? Então, qual que é o papel da Agência Nacional de Energia Elétrica, além de o papel regulador, além do papel de fornecer materiais como tem os procedimentos de rede, né? Aí tem um procedimento, se não me falha a memória, eu sei que são muitos, eu, se não me falha a memória, acho que vai até o 8. Aí cada número lá, cada tipo de procedimento de rede, aí um fala de tarifação, o outro fala de infraestrutura de rede de distribuição, outro fala de infraestrutura de linhas de transmissão, outro fala de infraestrutura, né, de geração de energia, né, dos tipos de energia que são oferecidas aqui no país, né? Então ela tem a função normativa, né? Tem a função também de deliberar, principalmente no módulo específico, que é o módulo lá de tarifação, né? Como que as tarifas elas são elaboradas, os cálculos, como que isso tudo é monetizado, né? Que é feito esse cálculo, qual que é a lógica, né? Por exemplo, a bandeira vermelha, né? Qual que é a lógica da bandeira vermelha? Eu tenho pouca água, majoritariamente aqui no Brasil, a gente tem o quê? Fornecimento de energia, né? Através da fonte hidrelétrica, né? Então, quando o montante ele está vazio, né, ou ele está com um nível baixo, eu tenho, né, pouco acúmulo de água. Então, o potencial de geração de energia elétrica ele vai diminuir. Aí existe o período seco, né, o período úmido, que eu tenho mais chuvas, mas aí dependendo do local onde chove, né, às vezes pode estar chovendo bastante, mas o reservatório, onde tem a grande central hidrelétrica, a pequena central hidrelétrica, às vezes esse reservatório não está sendo recomposto.
Daí eles criaram essa estratégia, né, que é para compensar, né, essa monetização, né, de bandeira vermelha, né, quando os reservatórios estão baixos, daí vai cobrar um valor ali proporcional à quantidade de quilowatt-hora que o cliente utiliza. Tem a bandeira amarela, né, quando, como se diz, quando não está muito vazio, mas também não está muito cheio, está em alerta. E a bandeira verde, que é quando há apenas, por exemplo, o cliente comum, né, a cobrança do quilowatt-hora, né, do que ele consumiu ali, no caso, né. Então, ela tem esse papel de regulação, né, tem papel de deliberação dentro dos seus modos, né, de regulação de tarifa, de infraestrutura de energia, e existe um módulo lá, né, que, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a terceirização, hoje em dia, ela chegou até a distribuição. Antigamente, as estatais, né, as concessionárias de energia, as distribuidoras, né, elas operavam, né, por exemplo, aqui em Goiás, aqui era a CELG, né, aí a gente tinha, até hoje a gente tem, né, tem a CELG Participações, né, que tem a parte de distribuição, de geração e de transmissão, né, que eles chamavam de CELG GTD, né. Aí hoje em dia a gente só tem, né, a CELG na parte de geração. Então aqui em Goiás a gente tem a CELG Geração. Nós temos a EDP, que é a portuguesa, que comprou a parte de transmissão, e a gente tem atualmente a Equatorial, que comprou a parte da concessão de distribuição de energia, né? No nível lá de média tensão, né? A famosa 13,8 ou então 34,5 kV. Então, é importante para o profissional, né, para o eletrotécnico, o tecnólogo, para o engenheiro eletricista, é importante acompanhar esses cenários. E, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é um local que você pode trabalhar, né? Você pode estar empregado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas como assim, professor? Nessas reuniões aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Se eu não uma dessas aqui que eu acompanhei, acho que foi essa de 4 horas aqui, né? Por exemplo, eles estavam deliberando sobre, eu sei que tinha uma geradora de energia, tinha também, sei lá, 200 quilômetros de linha de transmissão, então, eles fazem o pregão eletrônico, né? Ou seja, eles têm concessões aí, né, de empresas que trabalham com construção, né, e com a manutenção de linha de transmissão, tem outras que trabalham com, né, a concessão de distribuição, bem como, né, de geração, linhas, né, infraestrutura. Então, esse pregão eletrônico é basicamente, né, um leilão onde a Agência Nacional de Energia Elétrica vai oferecer, né? Aí existe, né, dentro lá do pregão, né, existe uma lei lá que a gente segue e que aí como se diz, não é o menor preço, né, mas é o melhor preço. Então, eles dão lance, né? Inclusive, a Neoenergia, na época que foi recentemente, né, que a Equatorial comprou a concessão que estava na mão da Enel, né? Então, assim, eles dão esses lances aí, né? E aí, por um tempo determinado, caso não cumpra, né? Um dos ditames lá que infelizmente um dos motivos, né, que a Enel perdeu a concessão aqui em Goiás, por exemplo, foi pelo não cumprimento de algumas metas, né? Então, basicamente, essa reunião, você oferece o produto, né, que é a linha de transmissão. Ah, eu tenho uma PCH a fio d'água, né, que tem uma usina de bulbo, uma turbina de bulbo, por exemplo, né? Eu tenho uma PCH para eu oferecer essa concessão. Ah, eu tenho tantos quilômetros para a construção de uma linha de transmissão de uma subtransmissão de 69 kV, ou de 230, ou de 500. Então, nesse cenário, né, os diretores lá da ANEEL, eles abrem a audiência, né, a reunião pública, né, ela é
eles utilizam o Teams, né, entre os licitantes e os licitados aí, né? E daí eles publicam aqui naquele canal NBR, né? Não sei se você já assistiu ele, no canal NBR, também aqui no canal do YouTube, né? Antigamente eles não tinham, né? Hoje em dia, igual você falou, né? A gente tem essas opções, né? Então, basicamente, como que acontece essa oferta de concessão de linha de transmissão, de geração de energia e outros serviços, né? Geralmente eles fazem uma apresentação, né? Deixa eu ver se mostra aqui. Eles fazem aqui uma. Não deu para parar o frame aqui, ó. Eles fazem, ó, aqui está parado aqui. Uma apresentação, né? Em que o funcionário lá da ANEL, né, por exemplo, vamos supor, Raniel, você vai oferecer a concessão de uma PCH no plantão, né, no pregão de número, né, na reunião, na 31ª reunião, né, sei lá, o 20º pregão. Então, você vai elaborar uma apresentação, né? Provavelmente em PowerPoint, igual está mostrando aqui, ó, nesse frame aqui, né? Você mostrando qual que é esse tipo de energia, né? É uma hidrelétrica, qual que é o potencial em megawatts, né? Ou seja, querendo ou não, é, são as perguntas que estão, né, que aparece aqui no nosso fórum aqui, né? Qual que é o tipo de energia pesquisada, né? Como que é possível gerar energia, ou seja, qual que é o potencial energético desse tipo de energia, né? Ó, e seriam imagens que representam o processo de geração, né? Então, basicamente, nesse pregão eletrônico da ANEL, eles mostram todos esses aspectos, e daí, né, aí, por exemplo, a Neo Energia, a Equatorial, os licitantes, a EDP, né, é, esqueci o nome, tem uma outra também, que ela sempre está nos pregões lá. Ela é especializada tanto em distribuidores como geradoras e linha de transmissão. Então, eles vão assistir a sua apresentação e vai ser, né, o papel, você como funcionário da Agência Nacional de Energia Elétrica, apresentar, né, os potenciais, né, ou da linha de transmissão, ou da geradora de energia e aí por diante. Por isso que essa tarefa aqui do fórum é importantíssima para você já ir acostumando, que a gente pensa assim, né? Curso de eletrotécnica, um tecnólogo, né, um de engenharia elétrica, a gente pensa só nos cálculos, né, a gente fazer as contas, fazer aquele dimensionamento, mas a gente não pensa nessa parte burocrática, né, nessa parte, assim, você convencer o cliente, né, os licitantes aí, né, você convencer eles de que aquela geradora de energia, aquele espaço ali para a linha de transmissão, ele é importante, né? Você, querendo ou não, você está vendendo, né? Você está mostrando aquele potencial e você, como um colaborador e um funcionário da Agência Nacional de Energia Elétrica, esse vai ser um dos serviços que você pode vir a desempenhar, né? Então, deixa eu só registrar aqui, Raniel. Só ver aqui. Nem está falando que seguia muitos canais, eu sigo aquele em geral para inversor de frequência, esse tipo de coisa. Sim. Não, inclusive, eu dou treinamento numa outra empresa. O pessoal lá já comprou cursos dele. Lá da Engeral, lá de eletricista, de pessoal lá do marketing, lá da estratégia, né? Eu achei o curso, eu confesso que eu achei o curso, assim, bem simples, porém conciso. Ele vai direto ao ponto. Talvez essa seja a receita do sucesso dele, né?
E também visibilidade, né? Com as redes sociais hoje em dia, né? É verdade. Deixa eu te falar, Ah, também eles colocam uns vídeos no YouTube que poderia estar no curso deles, né? Que é ó, bem mais interessante do que o que está no curso. Eu já percebi isso. não, nossa, não, e tem esse mesmo que eu assisti algumas aulas lá, né? Que o pessoal comprou esse curso, mas eu achei muito boa, viu? Não é ruim, não. Eles perguntam, o ideal é você responder as perguntas, né? Que você sabe que geralmente o público que se interessa, né, que é o pessoal de manutenção, né, eletricistas, eletrotécnicos, engenheiros, né, você responder, como se diz, as perguntas que não querem calar nessa área. Aí você consegue visibilidade e logo, logo você está conseguindo cliente. Tem muitos, ixi, eu tenho, tem muito cliente que ele parou até de divulgar, às vezes, até a escola, a outra que eu presto serviço, né? O pessoal parou de divulgar, né, em rádio, no jornal, né, e divulga nas redes sociais. Toda escola, né, tem um Instagram, tem um canal do YouTube, né, canais de TV, né, aquele lá do R.R. Soares, eles têm também um YouTube, tem um Instagram. Eu sei que, assim, o grande parte, né, apesar, né, tem como se diz, tem a qualidade técnica, né, tem o do produto ali que está vendendo, né, e eles chamam hoje aí no marketing de infoproduto, né, tem a qualidade, mas também tem a outra parte aí da balança, que é o quê? Que é se você tornar bastante visível, né? Com certeza você, mesmo que o produto não seja o melhor, né, do mercado, você consegue uma grande visibilidade e potencial de venda imenso. Então, basicamente, essa tarefa foi projetada para isso. Foi projetada para você já ir treinando, porque provavelmente, né, dependendo da onde que você vai trabalhar, né, você pode trabalhar na manutenção, você pode trabalhar no chão de fábrica, você pode trabalhar fazendo projetos, né? Eu mesmo, por muito tempo, eu trabalhava era dentro do escritório, mal eu ia no chão de fábrica, mal eu ia fazer as visitas nos clientes, né? Mas eu ficava mais só lá no programa, lá no AutoCAD. No máximo, o pessoal me mandava foto, que era justamente para eu não perder tempo indo em obra. Eles iam lá em campo, tiravam as fotos que precisava, né? E aí me enviava. A partir daquelas fotos, eu fazia algumas alterações no programa. Isso tudo que era para eu não perder tempo. Então, Mas a maior dúvida também você faz em área, né? Às vezes é, você pega o norte ali no Senai, mas o que você vai resolver mesmo é em área, que aconteceu comigo é, demais na conta. Você chegar e ter um problema lá, você tem que resolver, se apanhar, apanhar, mas no final você lembrar do que o professor falou, né? É o mais é. importante. Então, ó, aí lembra dessa padronização aqui, ó, o título, ó, o tamanho da fonte, ó, 48. Esse aqui eu coloquei, ó, 72, ó, já mijei na espoleta aqui, ó, 72. Esse aqui, ó, tá o 20, né, o subtítulo, ó, tá aqui 38. Então são essas pequenas coisas aqui, né? Por que que o pessoal pediu aqui, ó, geralmente um slide na cor clara, né? Às vezes, dependendo aí, né? Esse slide escuro aqui, ó, o ideal seria o quê? Porque de propósito aqui, essa letra escura é difícil. Aí imagina, o pessoal tá lá no pregão eletrônico, vendo pelo computador, né? E daí você coloca um fundo escuro, uma letra escura aqui, os potenciais clientes não vão entender que o objetivo da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, não é só de regular, mas de oferecer os produtos, né, gerar o que um gerenciamento em toda, né, no setor elétrico aí e aí colocar as empresas, né, para tomarem conta desses empreendimentos, né? Porque se a Agência Nacional de Energia Elétrica não fizer isso, ela vai ter que fazer, né? E será que você tem caixa para isso, né? Dependendo, né? Se a gente tem que ver, né? Que faz parte do Ministério de Minas e Energia, né? Ó,
Slide 2, você vai fazer a introdução, ó, falar sobre o tema, né? E aqui eu não coloquei exatamente igual não, né? Mas ó, o que que é energia geotérmica? A energia de uma fonte utilizada, de uma fonte de energia renovável. É o que eu fui fazendo meio que na doida aqui, eu não fiz igualzinho não. Ó, slide 3, ó, o conceito do tipo de energia pesquisada, né? Você faz uma introdução e geralmente, se você assistir um desses vídeos lá que eles oferecem, né? Linhas de transmissão ou geradoras de energia, né? Ou sobre revisão de cálculo, você vai ver que é mais ou menos nesse esquema desse roteiro aqui, né? Então, ó, por exemplo, já ficou melhor, um fundo escuro e a letra branca aqui, ó, já ficou mais agradável aqui. Então, mas basicamente os slides, quando eu olho lá, ele é branco, aí tem muitos gráficos, igual esse gráfico aqui, ó, muitos gráficos coloridos aqui, né? Diagramas de fluxo, né, para o pessoal entender. Olha, como é possível gerar energia, né, ó, através do tipo de energia pesquisado, né? Então, eu coloquei, ó. Ó, a energia geotérmica pode ser utilizada para gerar eletricidade por meio de usinas geotérmicas que utilizam vapor d'água. Fui meio prolixo aqui, né? Eu poderia ter diminuído esse texto e ter dado uma enxugada aqui. Mas foi na doida aqui, eu fui fazendo na doida. Então, no texto aqui, você tem que prestar atenção para a fonte ela não ser não muito grande, mas também não muito pequena. A padronização do slide 2 ao 6, ó, o corpo do texto tem que ter 28, ó. Nesse caso aqui tem 20, ó, então ele está meio pequeno aqui, ó. O título, que seria esse aqui, ó, geração de energia geotérmica, ó, já um tamanho 32, já está grande demais, ó, está com 42, né? Ao slide 5, há imagens que representam a energia pesquisada. No caso, esse quarto aqui, ó, você poderia colocar o conceito aqui e já no slide 5 jogar essa imagem aqui, ela até maior aqui, ó. Ela maior, que aí a própria imagem, ela já é o quê? Um diagrama de como a usina geotérmica funciona, né? Aí mostra que o condensador aqui, ó, mostra a turbina. Aí basicamente essa geotérmica, ela é uma termoelétrica, que o que que ela vai fazer? Você vai aquecer a água, você vai utilizar uma turbina especializada, né, que é chamada de turbina Pelton. Ela é até ela parece uma colher, as pás dela parece aquelas colheres de sorvete. Aí você tem um bocal e esse bocal ele vai assoprar o quê? O vapor d'água. Então, basicamente, uma termoelétrica, né, que se enquadraria uma geotérmica, né? Você aquece água, né, utilizando fontes termais aqui, né? E aí essa água vai virar vapor e esse vapor vai gerar a turbina especializada, que é essa turbina Pelton. Deixa eu perguntar, no Sim, caso que nem nós vai usar o Word, a gente é para usar o mesmo conceito de tamanho de fonte, mesmo conceito da imagem. Do jeito que o senhor falou aí, pode ser o mesmo tamanho no Word? pode. Pode ser. Eu confesso que eu nunca fiz o teste aqui em Word. Eu nunca recebi as tarefas em Word aqui. Eu posso fazer um teste aqui, mas pode seguir esse tamanho aqui. Eu não tô conseguindo abrir o Word no meu computador. Até na última tarefa eu ia fazer pelo PowerPoint. Ou, na verdade, Aham. eu ia fazer pelo PowerPoint. Não consegui. E eu consegui fazer em Word e transformar em PDF. Ah, Eu fiz errado ainda. Era pra ter mandado em Word, né? não, não, tranquilo. É porque a outra é só você escrever lá no próprio fórum, né? Essa não, essa você já vai fazer uma apresentação ou em PowerPoint ou em Word, né? Com esses elementos aqui respondendo essas perguntas aqui, né? Então, ó, materiais, os componentes, basicamente essa imagem aqui, ó, ela fala tudo, ó, o magma, ó, o reservatório, a turbina, né? Então, o slide 7, a conclusão, né? Qual que é a vantagem? É vantajoso utilizar esse tipo de energia aqui, né? Por exemplo, aqui no caso a gente, pelo menos que eu saiba, a gente não tem, né? Nenhuma geotérmica, né?
Pelo menos aqui no Brasil não tem vantagem. E no final aqui, o que a maioria das pessoas esquece é o que? A referência bibliográfica, ó. É nesse padrão aqui, ó. Aí, por exemplo, isso aqui, ó, aí, ó, Cunha, ó, aí, é, é Celso Ferreira, né? Aí, basicamente, o nome dele é o quê? Celso Ferreira Cunha. Geralmente, eles colocam o último nome, né? Aqui no começo. O nome do livro que você fez a pesquisa é em negrito. Ó, e segunda edição, Rio de Janeiro, né? A editora, aí, ó, Fename, edição de 1975. Agora, se for na internet, né? Aí você põe o país de onde você pesquisou, né? Pesquisou o quê? A Lei 9.610 aqui, ó. Aí, no caso, que lei que é essa? Em negrito, ó, direitos autorais. Brasília, 1998. É disponível em. Aí você coloca a URL aqui, ó, né, nesse site aqui, aí põe, ó, acessado. Até coloca. Esse aqui é o do HTML aqui, ó. Ó, e acesso em 18 de agosto de 2015. Geralmente você coloca, né, o dia, né? E muitos colocam até a hora, né? Mas pode pôr nesse padrão aqui, ó, 18 de agosto, né, o dia e o ano que você fez essa pesquisa aqui, né, nesse site aqui. Que pode ser, né, que quando a outra pessoa for fazer a mesma pesquisa, né, pode ser que não esteja mais nem disponível, ou pode até ser que essa lei mudou de nome, né? Vai saber. Então, basicamente é isso, Raniel. Esse é o. Tá tudo tá praticamente mastigado, é só pegar e Uhum. ler e fazer. Tá, É porque, tá, é porque tá antes eu muito só, eu só explicava aqui, né? Aí eu pensei, não, deixa eu fazer um slide aqui rápido aqui, mesmo que estando errado, né? Mas fica até no erro que a gente vê, como se diz, a gente percebe aí os acertos aí. Eu acredito que é tranquila, viu? Ela é só mais trabalhosa que a anterior, né? Que a anterior você fazia a pesquisa e você escrevia ali o que que você achou da pesquisa e tal, o que que é Smart Grid, né? Tinha umas perguntas lá, né? Já essa daqui você faz a pesquisa e você vai gerar. E esse exercício, né, por exemplo, se trabalhando na empresa, não só na ANEL, mas na empresa que está fazendo a licitação, né, que quer tomar o serviço, né, às vezes você vai ser o analista ali para ver, ou dá uma olhada nessa apresentação aí, ver os parâmetros, né, ver se tá, ver se é viável a gente pegar essa licitação ou não. Então é isso, Daniel. Então, acredito que vocês já vão ter subsídios suficientes aí para conseguir finalizar, para conseguir fazer o Fórum 2, né? E aí já na próxima semana a gente já vai focar na atividade 1, tá bom? show de bola. Tudo certo. Obrigado aí pela Então, força aí. tá, Tenha uma boa reunião, noite. disponha, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Valeu. Fique com Deus também. Bem.